Quando vocês entenderem isso, vai chegar muito perto de nunca mais tomar stop. Não por técnica, tá? Pode ser por emocional. Por técnica, vocês não vão tomar. É normal hoje o Chau dar uma refacina, esperando notícia. Tá acontecendo muita coisa no fundamentalismo, na análise fundamentalista, tá acontecendo muita coisa. Então, é o que eu falei hoje de manhã na sala. Ele tá batendo quando a notícia tá batendo. Quando vocês puxam um pouquinho, puxa aí lá para aquele movimento de consolidação da lateralização que trouxe mesmo Aqui a em seção. cima. Marca aí para mim, por favor, essa lateral com a ferramenta de marcação em quadrado. Isso aí. Isso aí foi aquela sessão de Londres, vocês podem ver, ó. Ó, a tese da consolidação, vocês veem. Mercado Oceania e Ásia. Vocês estão vendo ali onde está Tóquio Start? É importante, tá? O que vocês vão aprender aqui agora não tem curso nenhum que ensina, não. Isso aí é trabalhando com o banco para saber e sangue nos olhos. Eu vou passar um conteúdo de diamante aqui pra vocês, hein? São tantos milhões de pessoas no mundo que ainda não conhecem o Forex, e a boa missão é tentar alcançá-los, né? E não faz mal. Vamos lá. Vocês estão vendo ali o Tokyo Start, todo mundo deu sim. Marca ali, por favor, com o quadradinho vermelho, também, o tempo entre abertura de mercado, CAC1, em verdinho ali, ó. Tem um hiato entre o pretinho do separador de período do próprio MetaTrader e o Tokyo Start. Isso aqui, ó. Isso é o que pouca gente fala. Vocês escutam mais o pessoal falando Ásia. Isso aí, ó, é Oceania. Vocês já perceberam quantas velas tem aí dentro, né? Analista lá de Wall Street, galera lá na Suíça, em Zurique, centro financeiro da Europa, a galera de Dubai, a galera da Coreia do Sul, todo mundo sabe disso. Só a galera que está no varejo que ignora esse fato. Tanto que vocês vão ver todos os influencers falando, vocês são Ásia. Ninguém fala da Oceania. Ó, se vocês pararem para fazer a continha básica que funciona, as nossas 4 primeiras velas de M15 e as de M5, elas não se dão na seção asiática. Elas se dão na seção de abertura da Oceania. A Austrália dominante. Então, o que acontece aí, ó? As 4 primeiras velas do setup do Marcelão, a fluidez do C1, ele acontece em 98% das vezes na seção da Oceania. E ela é só um pequeno fluxo do order book, ela existe para que o mundo não fique muitas horas no apagão esperando as ordens passadas do dia anterior continuar, senão a gente não teria 1 hora de break, a gente teria 1 hora e meia, 2 horas dependendo do fuso horário. Essa aí desenha o nosso operacional de teoria dos ciclos. E aí, quando o volume da seção asiática liderada por Tóquio começa, dentro de Tóquio a gente tem 3 aberturas diversas, dá para separar e fracionar em quadradinhos desse tipo. Um dia eu mostro melhor para vocês, hoje é só uma introdução ao fundamentalismo. Estou trazendo um curso novo para a galera, para refinar belamente as análises de vocês. Eu garanto que quem não tiver online hoje vai se arrepender. Vocês sabem a hora de ficar de fora de uma ordem? Eu vou ensinar isso hoje. Vocês vão mapear as sessões para saber quando ficar de fora, porque o mercado está em briga de cachorro grande. Bora lá. Oceania, ela desenha o nosso setup. Ela dá ali pra gente a frequência da CA e a projeção de C1, porque geralmente o rompimento também acontece nela. É raro que não aconteça, mas também acontece nela. Quando não acontece, ele se estende à seção da Ásia, iniciação da Ásia. Ok. Ásia começa por Tóquio. É o primeiro a abrir na Ásia. Depois vai seguindo Coreia do Sul, China e os outros países, a Singapura e assim vai. Elas também têm bolsas relevantes e market makers, grandes corretoras, grandes fundos que têm poder de movimentar o mercado Forex. Quando eles entram no game, a gente ganha mais volume de negociação entre pares de moeda, porque entra mais volume de grana, mais empresário, mais fundo, mais companhia, corporation, a trazer dinheiro para o mercado. Vocês podem dividir em blocos isso aí que vocês vão ver. Pavio considerável, tá? Hoje vocês vão entender por que eu tenho tanta relevância de pavio e por que eu tenho brigado bastante para fazer as minhas marcações em pavio. Agora eu estou normalizando porque o Shao está normalizando, né? Então fica mais fácil. Show. Primeiro bloco, Oceania, desenhando nossas 4 primeiras velas. Dioguinho, você consegue mudar ele para M15 rapidinho? Só para a galera entender o princípio da coisa? Ali, ó. 1, 2, 3, 4. Desenhou na seção da Oceania. Rompeu no início da sessão de Tóquio, veio mais volume, ele rompeu, formou C1 para cima. Tóquio veio, trouxe volume, desenhou nossa C1. Aí abriu a China. Pode replicar esse aí
E a abertura da China é 1 hora depois da de Tóquio. Então você vai contar 4 velas. Uma, duas, três, quatro. Vocês estão vendo como as sessões se encaixam dentro de uma da outra? Na questão de volume. Você não precisa de indicador de volume para ver isso. É só vocês entenderem essa matemática aí dos horários. Abriu a Oceania, ditou o caminho das ordens que ficaram pendentes no dia anterior. Ou na sessão anterior, finalização de Nova York, como vocês quiserem chamar. Quando viu Tóquio, ele trouxe um pouquinho mais de volume e impulsionou o que a Oceania já tinha desenhado. Desenhou o nosso C1 para onde ele estiver vindo. Aí veio a China. A China trouxe mais volume e mais instituições. Olha o tamanho das velas dentro da seção chinesa. Isso um dia normal de Chao, tá? Eu tenho que um dia voltar aqui para fazer o complemento dessa aulinha que eu estou dando de fundamentalismo hoje. O complemento é quando os market makers trocam de posição. É onde Oceania e Ásia deixam de ser os executores de ordens, onde Londres deixa de ser o consolidador dessas ordens e Nova York deixa de ser o finalizador dessas ordens. Isso existe também, a inversão. Quando vocês entenderem isso, vai chegar muito perto de nunca mais tomar stop. Não por técnica, tá? Pode ser por emocional. Por técnica vocês não vão tomar, porque isso aqui é agressivo. É visão mesmo de galera que tá fazendo mercado. Abriu a China veio, trouxe mais volume, mais liquidez, e aí, em um determinado momento, onde a Singapura também entrou no game, chegando mais assim para o lado dos Emirados, foi trazendo também mais volume. Isso de hora em hora, tá? De hora em hora vai acontecendo assim. E cada hora dessa que acrescenta e que outro país está abrindo, né? Tá chegando às 8 da manhã, começando o horário comercial e tal, e os grandes bancos, fundos, etc., vão abrindo as suas sessões, entra mais volume no mercado. Por isso que a gente consegue ver o mercado todo domingo desenhando, na maioria das vezes, né? Porque às vezes acontece aquela coisa de estarem esperando notícias dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ele tem, juntando todos os mercados, não dá o volume que os Estados Unidos têm. Então, a seção de Nova York, ela é bem relevante nesse sentido. Aí vocês vão vendo que o volume vai crescendo, ó, o tamanho das velas aí, ó, coisa linda. Todo dia esse jogo acontece, troca de poderes. Da fluidez CA, C1, é simples, Oceania bateu ordem pendente, veio Tóquio, trouxe mais volume para colocar mais ordem a mercado, a China trouxe mais gente competindo em cima dessas ordens e dando volume para o que já estava pendente, fazendo o preço A, sentir pressão compradora, muita gente comprando ao mesmo tempo, muito volume de compra ao mesmo tempo, B, vendedor. Né? Nesse caso foi comprador, entrou volume de compra, porque todo mundo já estava comprando como se não tivesse amanhã. Eles viram a compra, foram lá e botaram compra, não tinha talvez uma grande notícia, qualquer coisa para acontecer. E aí os outros mercados seguiram o baile. Não, tá todo mundo comprando nesse preço, vamos fazer o preço subir. E aí quando chegou lá no pico, arrefeceu um pouquinho antes da abertura de Londres. Oceania primeiro, depois a Ásia, com todos os países asiáticos têm um volume relevante de grandes instituições, aí vem hoje em dia também um grande negociador, né, os Emirados Árabes, os países orientais ali, eles também trazem bastante volume. Hoje em dia, muitas empresas, muitas corporations estão indo lá pela facilidade fiscal, tributária e afins. Então, a seção deles tem se tornado relevante. Pouco falada ainda, mas relevante para o grupo todo. Quando chega poucas horas antes da abertura de Londres, vai arrefecendo. Quem está na Oceania já está algumas horas com o mercado aberto, começa a realizar os lucros. E aí a gente vê ele perdendo um pouquinho da sensação de rally porque talvez não venha uma notícia, não tem uma grande declaração dentro da Europa, não teve nenhuma guerra, ninguém explodiu o avião de ninguém, o mundo não vai ficar surtado, então eles começam a realizar lucro, senão eles também seguram posição, tá? E aí no order book a gente vê que lá em cima, longe pra caramba, ainda tem um monte de volume. Pois é, são eles entre as sessões. Aí vem Londres. Londres traz bastante volume, mas bastante realização de lucro, porque a ordem pendente que a Oceania trouxe para o barco, quando Londres começa a abertura, a Oceania e também fundos múltiplos que estão sediados tanto na América quanto na Ásia começam a fazer realização de lucro. Aí a gente começa a ver o mercado ficar mais lateralizado. Exemplo aí. Quem está na sala de Londres já está mais acostumado a ver isso, porque a gente está marcando e mapeando isso com frequência juntos. Vamos lá. Londres consolida, é o maior em volume dentro da Europa, segue por Frankfurt, 1 hora depois. Vocês podem ver ali, ó, 1 hora depois. 4 velas, 1, 2, 3, 4. 1 hora depois entrou Frankfurt. O que aconteceu? Entrou volume. Oh, que lindo!
Dali, quando a linhazinha que terminou, a linha vermelha daquele caixotinho terminou, foi onde começou a sessão de Nova York. Londres já estava em finalização, Londres ainda estava ativo naquele momento. Começou, né, as realizações de lucro, Nova York entrou na segunda vela, e olha o que aconteceu com o tamanho das velas depois da abertura de Nova York. Um, dois, três, quatro. Primeira hora de Nova York aberto, olha o volume dessas velas. Façam o dever de casa. Pegue e mapeie as sessões nesse formato que vocês vão ver. A maior parte das vezes vai ter esse movimento bem definido, uma projeção, uma consolidação e uma execução. Pode ser continuidade do movimento anterior ou não. Agora a gente vai para o outro lado. Mas a estrutura é essa. Tem as outras situações nas quais Oceania, Ásia, Europa e América trocam de lugar, mas isso são situações especiais. Está muito próximo da época que vai ter payroll, né? Quando tem payroll lá, primeira sexta-feira do mês, dá meio que uma diferenciada nisso aí. Quando tem taxação de juros para sair dos Estados Unidos, pode ser também que eles invertam papéis, mas a gente fala disso outro dia. Hoje a gente vai falar disso aí. Isso aí é bem interessante de saber se você quer mitigar stop e saber o dia de não entrar. Porque tá fora do jogo, contanto que você esteja estudando, tá dentro do jogo também. Tô pedindo para marcar no quadradinho assim, grande e visível, porque vocês vão ver a projeção do quadradinho quando se trata de Nova York. Isso aí são só as quatro primeiras velas. Esse movimento aí, quem estava na seção de Londres, muito provavelmente pegou, né? Quem ficou mais posicionado. Quem não ficou, antes desse grande volume, já tinha dado take de um nível. Nessa hora aí, depois só passou um pouquinho de aperto, né? Ficou com medo de passar no stop, mas quem ficou posicionado tomou take lá de 4, 5 níveis, 4,5. Daí New York veio, olha o volume de Nova York comparado com os outros. Puxa Nova York até o final da sessão para eles verem o tão poderoso que é Nova York como finalizador. Se você fizer a expansão do mercado asiático, também é um grande entregador de volume. Se você fizer a expansão do mercado europeu até onde ele fecha, que é naquela vela grande, híbrida, ele se conflui com o mercado americano e aí vem muito volume, tanto que as velas começam a ficar selvagem ali. Isso é estrutura de trading. Por que que vale a pena se especializar em sessões? Por que que Marcelão opera abertura de mercado? Porque ela é a mais fácil. Você não precisa ser um gênio da lâmpada para entender que o desenho que o mercado projetou na sua abertura, com grande probabilidade, que é quando vai vir Tóquio, ele vai romper e vai fazer aquela fluência, CAC1, que vai ter que bater as ordens. Elas precisam bater, senão o mercado não sai do lugar. Aí a gente não vê vela, só vê 2 dias. Às vezes acontece. Acontece, às vezes, se vocês forem buscar no histórico, em tempos gráficos menores, fica lá 1, 2 dias atrás do outro no mercado. Quando? Feriado, final de ano. Aí do nada vem uma instituição bem muito louca, tá com um lote muito grande, o pessoal, pum, buf, aí deixa aquele pavio lá que ninguém entendeu nada. Estão entendendo agora o que que é o mercado Forex? Que eu dei uma visão interna da complexidade, né? O mercado é bem complexo, mas a gente vai familiarizando com ele conforme a gente vai atuando em técnica e em fundamentos. Se você quer ser um trader profissional, que quer viver de mercado, que entende que talvez só uma operação do dia não vai pagar o teu custo de vida, porque o seu capital talvez ainda não é tão grande, que enquanto não houver escalabilidade do capital, continua meio arrochado no lucro, a menos assim que US$ 1 vá a R$ 10. Aí tá tudo bom para todos nós. Vamos todo mundo vir para o Brasil morar, que vai ser maravilhoso. Eu estou preparando vocês para dezembro. Dezembro eu vou ensinar o game dos grandes. Vamos lá para M15, vou compartilhar minha tela. Vamos lá de técnica, vamos de sangue nos olhos, vamos de fazer o melhor que a gente aguenta na parte de análise. Ó, meu stop, vou botar ele em 1.000 pontos, tamanho lá, na planilha. Vou lá de 1.000 pontinhos de stop, ver o tamanho do meu lote. Minha banca nem tá atualizada. Acho que hoje eu vou entrar com 2,5 de lote. Assim eu vejo vantagem, hein? Vocês têm noção do que é ficar posicionado? Pra pegar, tipo, Sessão Londres, 3.500 pontos a 2 e pouco de lote? Chega perto de 10.000 em um dia. 698 de take. Take de um nível, aí fica lá na planilha. Vou puxar aqui pra vocês verem o financeiro. Ó, hoje na Sessão Londres deu pelo menos 4. É, ó, nesse valor aqui, o take que deu lá na Sessão Londres, deixa eu mostrar ela pra vocês. Foi take de 1, 2, 3, 4. Quem ficou, eu ainda acho que hoje vai descer. Mas assim, se corrigir também tá tudo bem. Seria 50% dessa movimentação.
Vocês estão vendo isso? Você vê a take de um nível aqui, ó, 50% de correção, possível, tá? Mas quartas e quintas, o mercado estará mais próximo de suas máximas do que suas mínimas. Então ele pode vir aqui buscar um respiro para depois derreter de novo, por que não? Seria lindo. Sessão Londres deu T4, T4,5. Aqui, ó. Mas foi T4. Vamos lá na planilha ver quanto que dá T4? Ó, isso aqui foi porque eu botei do canal atual. Na boleta posicionado faz o jurinho composto, foi melhor. A gente tá fazendo essa brincadeira, a gente pega pelo menos 800 pontos todo dia, né? Dá pra, sei lá, comprar casa, o carro, dá pra fazer aquela viagem dos sonhos com a tua família, levar a tua família toda, falar, pode fazer o que vocês quiserem que eu tô bancando. Vamos com Deus. Dá também para abençoar a sua comunidade. Ali, ó, no silêncio, sabe? Dá para abençoar a sua comunidade. Dá para fazer a diferença no lugar onde Deus te colocou. Se um dia você já tira teu custo de vida, todo o resto é lucro. Já parou para pensar isso? Isso aí é resultado de uma conta de 200k. Imagina quem tem mais de uma. Não precisa nem operar todo dia, pega só o melhor. Mas quem entende as sessões consegue perceber um bom momento para ficar posicionado. Isso é outra estratégia. Entendam, para cada uma estratégia, uma conta. Não está familiarizado? Vai devagar. Faz uma vez aquele na semana, tal dia, tá bom? Conta demo serve, tá? Por isso eu botei aquele pool lá. Porque pegar a conta demo, você não tá com dinheiro para comprar mesa, pegar a conta demo para testar uma nova estratégia é válido, seguindo gestão, sem fazer o louco que bota lá 20 de lote porque o dinheiro é de mentira. A gente tá treinando isso aqui, ó. Os atletas disso aqui. E é isso aí. Uma boa noite. Até amanhã. Galera da Sala London, firme e forte.